Bom, complementando também, né, o que foi já explicado, temos este quadro resumido do professor também Carlos Bezerra, Fundamento Teológico segundo o Racidismo. Depois procurem o que seria isto, uma filosofia de um judeu que influenciou todo o povo. Bom, qual é o fundamento teológico? Que existem dois povos, os judeus e os não-judeus. Nós, né, não-judeus. Para os judeus, existe uma catástrofe, né? Os judeus que foram mortos. Já os não-judeus, como é que tem que ser dito isso? Para eles é um holocausto, um sacrifício. E é necessário criar esta memória dentro da concepção do povo não-judeu. Então, foi martelado ao longo da história esta palavra: holocausto, holocausto, holocausto. E não um genocídio, né? Mas sim um holocausto, porque tudo isso vai criando certos conceitos já subliminares na cabeça das pessoas. Afinal, um holocausto é uma oferenda a Deus onde ela é queimada por completo. O judaísmo não pode desaparecer. O sacrifício de 6 milhões não pode ser esquecido jamais. Essa é a ideia desse sacrifício, né? Não pode ser esquecido. No caso, para os judeus, isso fazia parte da redenção. É o retorno a Israel. Do povo judeu, era messiânica chegou. Então, para eles era necessária essa catástrofe, né, de que vários judeus tivessem sido mortos. Bom, ainda na parte dos judeus, né, o professor Carlos define o que seria franquismo e Lubavitch, que é um V. O franquismo, gente, ele conceitua que o pecado como lei. Então é como se fosse uma redenção meio que por base em erros, ou seja, você comete pecados e a graça vai tocar você, né, e vai te transformar. Então é você oferecendo a Deus os seus pecados, comete-os inclusive, né, que a graça ou enfim essa centelha divina vai te tocar e vai purificar. Essa filosofia é franquismo. Os Lubavitch, né, vão oferecer, por sua vez, a retificação, uma vez que o caos será instaurado pelos franquismos. As duas filosofias são opostas, mas se complementam. E a paz mundial mediante a obrigatoriedade das leis de Noé. É importante aqui mencionar que nessa paz mundial, né, muitos governantes estão de fato trabalhando, e todos eles influenciados por essa filosofia Lubavitch. O professor Carlos Bezerra comenta, inclusive, que o atual presidente da Argentina, lá o tal do Milei, ele foi agradecer a eleição, né, ou foi se preparar para a eleição, indo no túmulo de um filósofo judeu lá, fazendo orações e tudo, para mostrar que eles estão de fato trabalhando para comandar o mundo no geral, influenciando esses políticos que são eleitos a se aderirem à causa judia. Então, governo mundial, judaísmo, noeísmo, são as palavras-chave dessa teologia, né, do povo judeu. Já para os não-judeus, é necessário fazer uma troca, uma superação e substituição do cristianismo. A Igreja Católica não será mais entendida como o tal, mas sim o noeísmo. Então, o rito que foi promulgado por Paulo VI faz parte do plano de lavagem cerebral. O sacrifício para os católicos foi no Calvário. Para os judeus é Auschwitz. Então isso tem que ficar marcado, né? Esqueçam o Calvário e lembre-se só de Auschwitz. Então na Igreja Católica nós temos o Redentor, que é Jesus Cristo. E quem é o Redentor dos judeus? É o próprio povo judeu, a elite, a casta. Na Igreja Católica, os judeus são acusados sim de deicídio, eles mataram Deus. Enquanto que para o povo judeu existiu um novo deicídio, vocês mataram os judeus naquela ocasião do Holocausto. Mesmo que eles próprios, os judeus, entendam que são judeus simples e que precisam ser mortos, sacrificados,
para a unificação do Estado de Israel. Mas eles vão colocar para os não-judeus esta culpa, né? Vocês mataram Deus agora, porque Deus é o povo judeu. Então a Igreja Católica vai culpar os judeus desse deicídio. O noeísmo vai culpar os cristãos desse novo deicídio que ocorreu no Holocausto. Bom, dever da Igreja Católica e de todos os chefes do Estado é fazer essa substituição. Então, o Concílio Vaticano II ele veio como uma forma de criar essa lavagem cerebral, onde nós esquecemos da nossa fé para começar a aderir a essa nova religião que será instaurada. O plano está em curso. Nós estamos vendo a olhos nus o pecado sendo abençoado para que futuramente o caos aconteça e venha um grande retificador, um salvador, né? Uma figura política que vai propor a resolução de todos os problemas, que é, com certeza, alguém derivado do povo judeu, dessa elite, que quer de fato a vinda de Ben Davi. Bom, meus caros, é isso o que nós tínhamos que apresentar aqui sobre toda essa teologia do povo judeu. Caso tenha ficado com alguma dúvida, eu tenho consciência de que eu não sou historiador, eu só estou resumindo rapidamente aqui o que eu vi na aula dele. Procurem assistir a aula dele caso vocês tenham ficado com alguma dúvida. Que a Virgem Santíssima nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.